Oi, bom dia. Todo mundo está nos ouvindo? Vamos fazer um teste primeiro de imagem e de som? Por favor, me respondam ali no chat se vocês estão nos ouvindo e nos vendo. Tudo certo. Muitos presentes hoje, bem cedinho. Mudamos o horário, geralmente a gente faz de tarde, mas eu acho que de manhã é melhor para vocês, né? Teve uma procura melhor para esse da manhã. Tá certo, então. Vamos iniciar, já que todo mundo concordou aqui, todo mundo está ouvindo, assistindo. A Dair Rosa, onde testa o som. A Dair, tu não está nos ouvindo? Ronald, a imagem tu não consegue ver, nós estamos aparecendo. Vai bastante gente digitando, eu vou aguardar um pouquinho para ver o que está acontecendo. Imagem som, ok. Ok. Eu acho que um F5 na página já resolve, né, Luciano? O Luciano está nos dando esse apoio, ele é do Go Brunch, ele vai. Ai, que bom, Susan, o áudio está ótimo. Então tá certo, vamos iniciar. Pequeno acidente. Eu quero me apresentar então. Para quem já assistiu algum dos anteriores, eu estou sempre aqui presente. Eu sou Vitória Bernardi, eu sou advogada aqui na Russell Bedford e eu sou coordenadora do direito digital, de LGPD, contratos, todos esse projeto novo. Vocês podem tratar comigo no que for necessário, tá? Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o assunto, tirar dúvidas. E junto comigo está a Rosiane, minha colega. Bom dia. Ela também, para quem entra em contato conosco, para questão comercial, para conversar sobre o assunto, entender como funciona o tempo, o prazo para executar o serviço, valores de serviço, vocês falam bastante com ela também, então já é legal vocês já se conhecerem. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a prática da LGPD. Nós vamos pular um pouquinho partes de teoria. Eu vou presumir que vocês já têm uma parte teórica, porque nós já realizamos um webinar, o nosso primeiro, foram 3 dias de webinars. O primeiro focado num aspecto mais jurídico, o segundo num aspecto mais de processos e o terceiro mais de TI. Então, eu vou presumir um pouquinho que vocês já sabem essa base, e nós vamos falar mais com foco na instituição de ensino. O nosso interesse, sempre eu gosto de ressaltar, é falar sobre a prática, sobre como se executa esse serviço, porque hoje nós temos a lei, mas a lei ela é muito teórica e ela não tem muitos subsídios ainda. Como no Brasil ainda está iniciando, nós ainda não temos jurisprudência, nós não temos muitos casos reais acontecendo. O que nós temos hoje de processos, de casos reais, realmente se aplica o Código do Consumidor, o CDC, Marco Civil, da internet, mas é pouco material ainda. Então, nós não vamos falar tanto da lei em si, mas os requisitos da lei com analogias à GDPR, que é a lei que inspirou a LGPD, que é a lei europeia, que foi a que iniciou todo esse movimento. Eu vou baixar aqui o chat, e se vocês tiverem dúvidas, tá? Se eu estiver indo muito rápido, qualquer dúvida nos slides, vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo, eu vou colocando o assunto no meio e no final nós abrimos um tempinho também para tirar dúvidas de vocês. Então vamos lá, todo mundo está vendo a apresentação? Uma tela de qual o maior desafio, a nossa apresentação tá disponível para vocês então. Então, o que nós entendemos como o maior desafio hoje no Brasil, para a implementação desse serviço no Brasil? É a cultura do brasileiro. Na verdade, é uma cultura do mundo inteiro, né? Todo mundo
não estava acostumado com isso. É realmente uma mudança de paradigmas. As pessoas elas têm que entender que a partir de agora você é dono do seu dado. Não é porque tu entregou para uma empresa, porque tu preencheu um cadastro, porque tu te matriculou numa escola, que agora essa escola, essa empresa pode fazer o que ela quiser com o teu dado. Tu tem o poder sobre ele, tá? Então, o titular do dado tem que estar empoderado, ele tem que saber desse poder que ele tem. Isso é uma coisa que, para gestores de empresa, a gente tem que ter esse cuidado, que assim, o consumidor ele é o primeiro a saber os direitos dele. No Procon, chove em reclamações, o CDC trouxe também esse poder para o cliente, então logo, logo o cliente de vocês vai saber desses poderes que ele tem. E ele está certo em exigir esses direitos dele. Então, nós temos que estar preparados para cumprir, para estar à altura, né, dos direitos que eles ganharam. E, além disso, tem a cultura da empresa, do profissional que está trabalhando, que ele tem que entender que realmente vai ter uma resistência no início, mas esse dado é do titular, não é da empresa de vocês. Não é porque em algum momento o titular entregou para vocês o dado que agora vocês podem fazer tudo o que quiserem. Isso vai mudar. Um tempo atrás, principalmente o pessoal da TI, se tiver aí, o pessoal da TI principalmente gosta muito assim de um banco de dados bem recheados. Questão de experiência do usuário, facilitar o acesso, já trazer todo o conhecimento, todas as necessidades do cliente de vocês de primeira. E isso vai dificultar um pouquinho agora. Nós vamos, óbvio, trabalhar para manter o máximo das facilidades que a empresa precisa oferecer para o seu cliente, mas criando proteções para garantir que ela possa fazer isso. Não se pode agora fazer ao bel prazer, não se pode simplesmente coletar o dado e usar para o que se quer usar. Vão ter mecanismos para isso que agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos passar aqui. Daí vem esse aspecto assim que o brasileiro está bem chateado, né? Nós temos uma resistência muito grande com a implementação dessa lei, as empresas estão resistindo muito, porque elas entendem que isso vai atrasar, vai burocratizar o trabalho, vai tornar difícil o trabalho, vai engessar a empresa. Só que isso não é uma realidade assim tão forte como se está tendo a primeira vista. O que acontece? O Brasil hoje ele está atrasado. Ele é um dos poucos que ainda não tem uma legislação. Como vocês podem ver ali na apresentação, 58% dos países já têm essa lei em vigor. Nós estamos ali nos 10% que está em processo, ainda está na parte de rascunho, ainda está aguardando a vigência da lei. 21% não tem nenhuma legislação e 12% nem precisaria ter, porque nem trata os dados, não tem um fluxo tão grande. Então, na verdade, nós somos uma minoria que ainda não tem. E assim, a Europa está decolando, os negócios, os Estados Unidos tem, a Europa tem, e todo mundo fecha contrato, todo mundo está ganhando bastante dinheiro. Então, assim, eu não vejo como sendo algo que vai impedir o trabalho. Se eles conseguem, por que nós não conseguiríamos? A gente tem que pensar assim, não é algo tão difícil, vai ser difícil no começo. Nós entendemos que vai ter essa resistência muito forte, está tendo essa resistência, porque é uma mudança de cultura, uma mudança de costumes, e isso, em qualquer área da vida, a gente tem essa resistência. Mas não se precisa ter esse medo. Isso vai passar, depois que a gente estiver acostumado e estiver dentro da lei, vai se tornar natural. E vamos lá. Luciano está sem áudio, um F5 eu acho que resolve. Vamos focar agora, então, na questão do instituições de ensino. Tem casos muito latentes, assim, de dados sensíveis. O que acontece na instituição de ensino?
Primeiro que a lei, vamos tratar um pouquinho, isso deve estar um pouco mais à frente, mas já vamos adiantar. A lei, ela define o que são dados pessoais. Ela define o dado pessoal como aquele que torna a pessoa identificada ou identificável, ou seja, tu não precisa ter o nome, o CPF, o RG, tendo alguma informação que leve apenas a uma pessoa, já é um dado pessoal dela. Não está anonimizado só porque se apagou o nome. A gente tem que ter essa noção. E além disso, a lei traz os dados sensíveis. Ela tem um tópico específico. Primeiro, ela tem um artigo que trata o dado sensível, que é aquele dado de saúde, dados de orientação sexual, filiação a partido político, questões religiosas, raça, etnia, diversos pontos que ela chama atenção, né? Que ela dá uma ênfase que devem ser mais protegidos. Além disso, ela tem um tópico à parte só sobre o tratamento de menores de idade, crianças e adolescentes. Então, isso é uma preocupação extra que instituições de ensino vão acabar tendo, porque vocês lidam muito, vocês vão ter muito dados de menores, crianças e adolescentes, além de, em alguns casos, ter questões de saúde desses menores. Então, entre todas as empresas que nós estamos buscando executar esse serviço e que nós entendemos que devem executar com prioridade, com certeza instituições de ensino é uma das primeiras, assim, vocês são os mais interessados nesse assunto, ou deveriam ser instituições de ensino e instituições de saúde, agências de saúde, são os que nós chamamos mais atenção no nosso dia a dia de trabalho. Aqui é um caso, por exemplo, de um vazamento do Colégio Bandeirantes, que aconteceu um tempo atrás. Ele foi até, na época se tratou usando o CDC, usando o Marco Civil. Depois, no final, eu encaminho para todos vocês esse material da apresentação para que vocês consigam ler com calma, mas é uma vulnerabilidade que foi localizada num diretório, num servidor da instituição, que se conseguiu invadir e recuperar a chave de criptografia. Ou seja, ainda que o colégio tenha tentado anonimizar e proteger, ele não fez o suficiente. Uma pessoa mal intencionada conseguiu acessar e teve noção de o que aconteceu na reunião dos professores, o que eles tratavam, tinham palavras de baixo calão se referindo a estudantes. É uma coisa complicada, sabe? E estava fácil o acesso. Apesar de, nesse caso, eles até tentaram fazer algo, não foi o suficiente. Então, e isso é outro ponto que eu gosto de ressaltar, que a gente, tentando vender o serviço, conversando com os clientes e para mostrar para eles as necessidades, muitos dizem que a gente vai executar internamente, nós mesmos vamos fazer, né? A Rose, eu acho que pega muito casos assim. Sim, sim. Porque não é somente um TI que vai conseguir solucionar os problemas, uma atualização de softwares, ou até mesmo somente um jurídico, né? Tem que ter realmente uma equipe especializada e a gente tem que fazer um longo trabalho, um mapeamento desses dados, né? Pois é, que é um serviço muito específico. É algo que, assim, a gente entende, às vezes a empresa tem uma TI super forte, mas é um assunto novo. A TI, ela tem que parar um tempo para estudar o assunto, é um assunto totalmente diferenciado. Então, não é querer reduzir a TI de nenhuma empresa ou jurídico, mas é um serviço especializado. Aí, por exemplo, é um caso que a TI tentou e não foi bem sucedida. Mas vamos seguir aqui, então. E o que é LGPD? Tu quer falar um pouquinho a questão dos físicos? Que são quando tu conversa com clientes, tu sempre me passa esse reporte de que o cliente se confunde, né? Ele acha que é digital. Sim, quando se trata, né, em LGPD, a grande maioria, né, imagina que é só os dados digitais. E acaba esquecendo que também a gente tem que ter um bom cuidado, assim, quanto aos dados físicos. Principalmente, né, em escolas ainda eu acredito que tenha bastante dados. Às vezes, né, a gente não se dá por conta que no RH
a gente tem currículos em cima de mesas, folhas em gavetas, exatamente. No colégio, eu acredito que impressoras, às vezes, né, a gente acaba imprimindo, esquecendo algum documento. Então, a gente tem que ter um grande cuidado assim com esses documentos físicos, né, e não pensar somente em proteger os dados digitais. Pois é, porque às vezes eu vejo muito isso assim, só um escritório de advocacia oferecendo serviço, como se fosse só jurídico, ou só uma empresa de TI oferecendo assim, instala esse software que tu está protegido. Mas se tu instalar só o software, como é que tu vai proteger o físico, aquela gaveta sem chave, aquele documento que fica ali na impressora? A gente já viu, por exemplo, empresas que tinha contra-cheque dos profissionais na impressora que alguém esqueceu. Ou até mesmo nas folhas de rascunho, né? Às vezes a gente coloca uma folhinha ali para usar e acaba não se deparando que atrás a gente tem um dado sensível, né? Sim, o verso ali da folha cheia de informação essencial e está sendo usado de rascunho, tá rolando por aí. Então, só o digital não adianta. E só uma política bonita, feita por um advogado, e aqui eu falo de mim mesma, que sou advogada, também não adianta. É um serviço multidisciplinar, tem que cuidar os dois pontos. E o que são os dados? Ali foi aquele ponto que eu já adiantei um pouquinho, que o dado pessoal, pessoa identificada ou identificável, não é só o nome, o CPF, o RG. O dado sensível que a gente tem que cuidar mais, que vocês vão ter essa questão da saúde, o dado genético ou biométrico, isso daí confunde bastante. Mas, por exemplo, a foto do aluno, a foto do estudante, né, ele é um dado biométrico. A foto ou a digital, para aquele colégio que tem uma catraca para botar digital, tudo isso tem que ser protegido. E, além disso, a lei também define o que é o dado anonimizado, que isso se tenta fazer. Muitas empresas tentam anonimizar, que é o quê? Tu vai retirar informações, tu vai bloquear algumas informações para que tu não consiga identificar aquela pessoa. Mas daí a lei ela trata também da pseudo-anonimização, porque existem alguns tipos de criptografia que tu consegue reverter, ou existe alguns critérios que tu tem que aplicar para anonimizar, que facilmente se volta ao estado natural. Tu torna a pessoa identificável. Ainda que ela não esteja identificada, ela é identificável, porque não anonimizou o suficiente. Então, tudo isso tem que ser analisado com muita calma, tem que entender as necessidades da empresa. É um serviço muito particular, muito personalizado para cada empresa. Não é possível assim, ó, vamos baixar do Google uma política pronta para usar de modelo. Isso não existe, tá? A quem se aplica? Que isso também, eu acredito que tu pega muito nas ligações, conversando com os clientes. Minha empresa não precisa disso, a minha empresa é pequena, isso eu vejo muito, pelo menos. Sim, isso não quer dizer tamanho de empresa, né? A lei vai ser aplicada, sim, independente, né, de ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, independente do número de funcionários, né, a lei vai ser aplicada, sim. Então, eu sempre oriento já a gente começar a fazer essas proteções de dados, porque em agosto está aí e a lei vai chegar. Tá chegando muito rápido. E um exemplo que eu gosto de dar para esse caso da questão é que assim, o que é o crucial para entender se aplica a lei ou não? É uma finalidade comercial. Tu tem que estar fornecendo um serviço. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou no meu condomínio onde eu moro e eu vou dar uma festa. Eu peço para os meus convidados o nome e o CPF deles para fornecer para a portaria. Eu tenho esses dados dos meus convidados, o nome e o CPF deles. Eu preciso anonimizar, eu preciso proteger esses dados, eu tenho uma responsabilidade perante essa lei? Não, eu não tenho, porque eu não tenho uma finalidade comercial. É uma festa, é um aniversário, é uma reunião de amigos. Eu não tenho uma finalidade comercial, eu não preciso proteger. Agora, essa mesma lista
Eu entreguei para a portaria do prédio. A portaria que está sendo paga, está trabalhando pela nossa proteção, pela nossa segurança. Ela está sendo paga para proteger o condomínio. Ela recebe esses mesmos dados. Ela tem que proteger, porque para ela a lei se aplica. Então, instituições de ensino, se existe uma finalidade comercial por trás, se está fornecendo um serviço, a lei se aplica. E o que é o tratamento? A gente fala tratar dados, tratar dados. Aqui é um exemplo que eu queria dar para vocês. Essa é a definição da lei. Esses verbos é uma definição que a lei traz e que nós resumimos a praticamente tudo. Porque eu ouço muito dos nossos clientes, não se aplica para mim porque eu só armazeno os dados dos meus clientes, dos meus terceiros ali, de um terceiro. Eu sou um servidor só, eu presto serviço de servidor para armazenar dados. Armazenar dados é tratar. Mas o dado só passa por mim, eu só vou transmitir ele. Tu está tratando dados também. Qualquer tipo de dado que chega em ti, de qualquer forma, tu tem que seguir essa lei. Tu tá sob o guarda-chuva dessa lei. Porque se tu coleta o dado, produz, recepciona, classifica, utiliza, acessa, reproduz, enfim, toda essa lista aí, qualquer coisa que tu faça com dado com fins comerciais, tu tem que seguir essa lei. E quem são essas pessoas, como nós estávamos falando antes? Qual o dado que é protegido? É aquele que a pessoa, o serviço, ele foi oferecido no Brasil, ou que a empresa está no Brasil, ou que o titular do dado está no Brasil. Não importa, ali não é relevante, não importa se a tua empresa não fica no Brasil. Por exemplo, um servidor do Panamá. O servidor do Panamá, ele tem que seguir a LGPD, não importa se ele não está no Brasil. Se ele está recebendo e armazenando dados de brasileiros, ele tem que seguir. Mas eu estou na Europa e eu sou um brasileiro e entrego o meu dado. Ok, também vai ter que seguir, porque se o titular do dado, a nacionalidade dele é brasileira, quem armazenar esse dado tem que seguir a LGPD. Então, se aplica a todo mundo também. O mundo inteiro vai ter que seguir essas leis. A Europa, por exemplo, já tem, que é a GDPR, que é extremamente similar. Então, com o tempo, vai se tornar... Essa capilaridade vai fazer com que a lei pegue. Porque o mundo inteiro vai ter que seguir essa lei se ela quiser ter qualquer relacionamento com o Brasil ou com o brasileiro. Então, resumindo, qualquer pessoa com fim comercial que trata dados. Como eu estava falando antes, a lei ela não tem ainda aplicação prática, porque só vai entrar em vigor em agosto. A partir de agosto, nós vamos ter casos práticos. Antes disso, o que nós temos para trabalhar? Analogia com a GDPR, a lei da Europa, e os princípios que a lei traz. Porque a lei ela não é como uma lei de licitações, para quem entende um pouquinho, que diz: você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que seguir esses passos. A LGPD ela não traz um passo a passo, ela não traz a receita do bolo. Ela só traz o que ela quer, qual é a intenção, proteger os dados, quais dados de quem, e princípios. Os princípios são esses: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, e por aí vai. Depois vocês vão receber essa apresentação para poder ver com calma. Mas o que isso significa? Nós temos que executar o serviço tendo certeza que nós seguimos esses princípios que a lei exige. Vamos começar pelos que eu gosto de chamar mais atenção. Por exemplo, a finalidade. A partir de agora, nós só podemos tratar dados que nós temos um motivo para tratar, nós temos uma finalidade. Então, depois nós vamos falar sobre termo de consentimento mais à frente, mas a ideia é assim, tem que ter clareza, porque ali diz também, um dos princípios é a transparência. O que isso significa? Tu tem que falar para o titular, para o dono do dado, né, para o estudante ou para a família dele, para o responsável legal, tudo o que tu está fazendo,
com aquele dado, tu tem que ser muito transparente, tem que ser claro, direto, tu tem que explicar para ele. Não, a gente não pode mais usar aquele termo de consentimento que existe ainda na internet, que são páginas e páginas e tu fica rolando a página com letra miúda. Isso daí caiu, isso não pode mais. Agora é um texto simples, direto, curto, que diga exatamente o que tu tá coletando, qual é a tua necessidade ali, o que tu tá pegando e por quê? Qual a finalidade? Então, estou pegando só porque eu quero saber? Não vai coletar mais esse dado. Estou coletando para poder depois te vender um serviço daqui 5 anos. Vamos ter que ver como fazer isso. Não vai ser qualquer caso que a gente vai conseguir manter esse banco de dados. Tem que ter, então, essa necessidade. Tu tem que comprovar, quando a autoridade nacional, que nós vamos falar depois um pouquinho, que é um órgão fiscalizador, quando a autoridade nacional chegar na tua empresa, bater na tua porta, ela vai perguntar, esse dado aqui, qual a tua necessidade? Por que tu pegou ele? Ela vai te perguntar isso. Tu vai ter que comprovar o porquê que tu coletou, qual a finalidade, qual a necessidade que tu tens. E uma coisa interessante de ressaltar também é o princípio da prevenção. Isso é um engano que eu vejo muito conversando com os clientes, que eles acham assim, mas o meu dado não vai vazar. Eu não tenho tanto dado assim. Não, se vazar é só o meu e dos meus colegas aqui, meus sócios, não tem problema, a gente não se preocupa com isso. Não é assim, porque a lei exige a prevenção. Então, a multa, a sanção, a penalidade, ela vem independente de vazar dado ou não. A autoridade nacional, ela não vai só fiscalizar assim, fulano vazou um dado, olha o prejuízo que ele gerou, vamos multar ele. Não vai ser assim, não precisa vazar o dado, não precisa gerar um dano, porque a lei ela pede a prevenção. Então, a autoridade nacional ela vai poder fiscalizar a empresa por diversos motivos, ela tem a prerrogativa de fazer isso. Então, pode ser por uma denúncia de um cliente de vocês, uma denúncia de um concorrente de vocês, ou pode ser por amostragem. Olha, esse ano nós vamos pegar todas as empresas acima de tantos milhões. Ela vai selecionar, ela vai fazer critérios para fiscalizar as empresas. E se ela perceber que vocês não estão se protegendo, elas já podem multar. Ela já tem essa prerrogativa de impor penalidades numa forma pedagógica, num caráter pedagógico de que vocês passem a proteger. Então, a ideia aqui é garantir que vai ser protegido, não garantir que não vai ter o vazamento e que não teve dano. Não importa o dano e o vazamento. Vamos entender assim que esse problema é um pouco antes. E a multa ela pode vir independente do vazamento e do dano. Vamos ver o que políticas são produzidas por profissionais. Sim, Susan. Susan comenta aqui. Políticas são produzidas por profissionais de gestão, processos, TI, não só advogados. Exatamente. Como eu estava falando antes, e nós vamos entrar depois nisso um pouco, não bastam advogados. Foi o que eu falei antes. Não bastam advogados. Esse é um serviço extremamente multidisciplinar, que vai envolver processos gerenciais, controles internos, TI, advogados, diversos profissionais. Por isso que às vezes é tão complicado para uma empresa executar esse serviço internamente, porque às vezes ela nem tem todos esses profissionais e precisaria para conseguir enxergar de todas as formas o problema, conseguir realmente atacar de todas as formas. A escola pública ela se aplica, porque, apesar de não ser uma atividade comercial, ela está prestando um serviço. Ela não está recebendo lucro ali, ela não está recebendo uma mensalidade, mas ela presta um serviço. Então, sim, escolas públicas também se aplicam. Todinho aqui já respondeu em seguida. Gente, tem uma dúvida ali embaixo. Ela está digitando ainda. Vamos seguindo e conforme a gente for fazendo umas pausas para responder as dúvidas.
os direitos dos titulares. Como eu falei lá no começo, os titulares agora eles estão empoderados. Eles têm esses direitos e a gente tem que ter essa noção que eles vão saber disso, eles sabem antes da gente, geralmente, os direitos que eles têm, que a gente vê pelos exemplos de Código do Consumidor. Então, agora eles podem, assim, ó, a qualquer momento, confirmar com vocês a existência desse tratamento, se vocês têm o dado deles, se vocês estão tratando esse dado deles. Eles têm que ter acesso aos dados que vocês têm. Então, a qualquer momento, eles podem perguntar, olha, o que vocês têm meu aí? E vocês têm que falar. Por isso que mapear os dados, depois a gente vai falar melhor sobre isso, que é a primeira etapa do trabalho, mapear, entender como que o dado entra, por onde que ele passa, como que ele é excluído, é tão importante. Porque a qualquer momento o titular pode pedir para vocês acesso a esse dado, saber o que é esse dado. E vocês vai ter que ser rápido. Ainda não temos um prazo definido, eles dizem que é num prazo razoável. Na Europa, eles já têm uma previsão. Aqui a gente ainda está esperando a autoridade nacional decidir quanto que é, mas é rápido, é um prazo mínimo razoável. Eles têm também direito à correção, eles têm direito a pedir a eliminação de dados desnecessários. Se ele entender assim, olha, esse dado aqui que vocês estão coletando, vocês não têm uma finalidade para isso, vocês não me explicaram o motivo pelo qual vocês precisam disso. Eles podem pedir para anonimizar essa parte. Assim como eles podem pedir a eliminação total dos dados, do tipo, olha, eu estou no banco de dados de vocês, eu estou recebendo aqui propaganda, estou recebendo coisas inconvenientes, eu não quero mais que vocês tenham meus dados, e eu quero que eles sejam eliminados. Vocês vão ter que eliminar, não é mais uma opção, a não ser as exceções que nós vamos tratar em seguida. Mas no caso padrão, não se vai ter que eliminar se eles quiserem que seja eliminado. A revisão também, vamos ver, são vários direitos, não coube tudo num slide só. Portabilidade, questão de banco, o banco hoje já está mudando, está passando muito por isso. Tu compra o serviço em um banco e ao mesmo tempo tu tem outro e tu quer fazer uma portabilidade de um banco para o outro. Isso já é um movimento natural para os bancários. E agora para todo mundo vai ter que se tornar um movimento natural também essa portabilidade. A revogação do consentimento, que é uma eliminação de dado também. Assim, eu dei autorização para vocês tratarem o meu dado. Agora eu não quero mais, eu quero tirar. Eles têm esse direito. Eles podem reclamar para a autoridade nacional. A autoridade nacional, como eu falei antes, é um órgão criado, ele já está criado, ele já tem 5 conselheiros nomeados, e agora ele está, na verdade, aguardando só ter o caixa, ele não tem ainda independência financeira. Mas, assim, já foi criado e o titular vai ter o direito de apresentar reclamações perante a autoridade nacional, como se fosse um PROCON. Abriu uma reclamação da empresa de vocês vão ter que atender, vocês vão ter que prestar contas, vocês vão ter que se explicar para a autoridade nacional sob pena de sofrer uma sanção se a resposta não for satisfatória. Enfim, nós temos diversos direitos. E como eu estava falando até agora, do consentimento. O que acontece? Nós temos diversos momentos em que nós podemos coletar dados. A lei traz algumas exceções, mas o principal ali, o que se vai mais usar, vai acabar sendo o termo de consentimento, que é pedir para o titular do dado uma autorização. Detalhes que eu gosto de chamar a atenção para o termo de consentimento. Como a gente falou antes, não pode ser aquele termo enorme, com letras miúdas, que tu passa e passa a tela e não termina nunca. Tem que ser claro, direto. Aqui tem a forma que ele tem que ser, ó, inequívoco, não pode manipular nem induzir a pessoa a aceitar. Ele tem que ser livre, tu não pode forçar a pessoa a aceitar. E ele tem que ser informado, tem que ter transparência, clareza, fácil acessibilidade às informações. Então, o que isso significa? Tem que ser claro, direto, fácil, e a pessoa ela tem que ativamente aceitar. Hoje eu vejo muitas pessoas errando isso, até por
desconhecer um pouco esses princípios da lei, que elas colocam assim, ó, nós estamos coletando este dado. Se tu não quer mais, mande um e-mail para fulano pedindo para... Você está recebendo essa propaganda, se você quer ser descadastrado, mande um e-mail dizendo que quer ser descadastrado. Isso não vale mais. A pessoa ela tem que aceitar, ela tem que ativamente dar o consentimento dela e não retirar. O padrão não pode ser o consentimento, o padrão tem que ser não ter o consentimento, tem que pedir. Tá? Não pode presumir que a pessoa te dá o consentimento. Espera aí que nós temos bastante texto aqui. Todinho perguntou, os dados dos colaboradores também entram, por exemplo, no ato de contratação é necessário que os funcionários sejam comunicados da preservação dos dados deles? Com certeza. Espera aí, vamos ver que continua aqui. Já tivemos um problema aqui com colaboradores da TI lendo e-mail dos outros de forma secreta ou vazando valores de salário, pois a coleta de dados dos colaboradores é muito grande. A Susan já respondeu ali que os dados também entram no escopo. Seu exemplo trata dados sensíveis, seus salários. Susan, na realidade, o salário ele não é definido pela lei como um dado sensível, tá? O dado sensível é aquele que está definido no inciso da lei, que são questões mais de personalidade, raça, etnia, saúde, sexual, religião, mas nós temos esse costume de valores, né? Ou o endereço residencial, ou o salário, como se fosse algo sensível para nós, realmente, tem que ser protegido. E entra... ele entra assim, a questão do... Tem duas frentes que nós atacamos, né, na questão da proteção. É o dado do cliente de vocês e os dados de vocês no RH. Porque assim, vocês também são titulares de dados, vocês, funcionários, profissionais da empresa, também têm dados que devem ser protegidos. Então, o RH é sempre uma área muito sensível, porque tem, como a Rose comentou, o currículo de quem quer ser profissional na empresa, de quem quer trabalhar na empresa. Então, tem o de vocês, tem o salário, tem o... Se alguém sofreu uma advertência, se alguém tem uma questão de saúde, um profissional se afasta, por exemplo, porque um princípio é a questão do não preconceito. Vamos dizer que um funcionário se afastou por uma questão de saúde que envolve AIDS, por exemplo, que é algo que ainda sofre preconceito pela sociedade. Isso tem que ser muito protegido, muito. Então, o RH, sim, é um ponto crucial na prestação do serviço. Tá, nesse caso de eliminar o MEC ou outros órgãos, como apagar um dado e futuramente ter que validar um diploma. Fábio Felipe, nesse caso, vai entrar nas exceções, que daí nós vamos falar em seguida também das exceções. Apagar o dado de um funcionário e futuramente precisar prestar conta de processo trabalhista. Exatamente, é outra exceção. Isso tudo a gente encaixa em outra forma. Sobre o direito dos titulares, não entendi a diferença entre eliminação e revogação. Nos dois casos, sim. Vamos voltar. E como classificar? Temos bastante dúvidas hoje. A eliminação. Ele tem o direito de ver o dado dele eliminado, que tu retire depois de um prazo, por exemplo. O que acontece? Quando tu dá o termo de consentimento, uma outra informação que tu tem que botar ali, que apresentar, é assim: olha, nós vamos guardar o teu dado por X anos para uma fiscalização de um órgão regulador. Olha, nós vamos guardar por tantos anos porque podemos receber uma ação trabalhista nesse tempo, então, para nossa proteção, nós vamos guardar o teu dado. Eles têm que ter a garantia de que fechou aqueles anos que tu definiu no início, tu vai eliminar o dado. Eu vou guardar esse dado aqui por 5 anos, que é um tempo para prescrever. Depois dos 5 anos, tu tem que eliminar o dado.
Isso é num caso de um cumprimento de norma legal, uma exceção. Aqui nós já estamos atalhando de novo para outro assunto, que são as exceções. Por exemplo, cumprimento de norma legal é uma exceção. Ah, o governo vai me exigir isso. Ou eu sou regulado pelo Bacen e o Bacen vai me exigir esse dado. Daí o titular ele não tem o direito de não te dar o dado. Se ele quer o teu serviço e tu é regulado pelo Bacen, tu pode manter aquele dado contigo para cumprimento de uma norma legal, tá? Mas ciente de que tu vai ter que eliminar assim que essa norma legal se extinguir, assim que não for mais necessário para essa organização, para essa entidade que regula vocês. E a revogação do termo de consentimento é aquele caso em que, assim, eu quero o teu dado, mas eu não tenho um motivo maior, um motivo de fiscalização, um motivo de norma legal que exige esse dado. Eu quero porque eu quero manter uma boa prestação de serviço, eu quero ter uma experiência do usuário boa e eu gostaria que tu me desse esse consentimento. Tu me dá? E daí o titular ele fornece o consentimento por livre, espontânea vontade, de forma informado do porquê. Ele te dá o consentimento e depois ele pensa assim, não quero mais. Um caso é um comercial. Olha, eu quero o teu e-mail para te mandar anúncios da minha loja, comercial mesmo, para vender os meus produtos para ti. Tá bom, eu aceito. Eu vou lá e aceito. Daí vem aquele monte de spam, aquele monte de propaganda. Agora eu não quero mais. Olha, me encheu o saco. Eu vou revogar o meu consentimento. Ele pode a qualquer momento revogar o consentimento dele. Vamos. Tá, aqui nós já terminamos a questão do consentimento, então, que vão ser para aqueles casos em que não se tem uma exceção. Quando tu quer o dado, mas tu não tem assim uma exceção na lei que te permite manter aquele dado. E depois tem as exceções. A lei ela traz, óbvio, exceções. Por exemplo, proteção do crédito, o último lá. É óbvio que eu não posso ir no Serasa e falar, gente, eu quero que vocês eliminem meus dados aqui do Serasa, eu quero limpar meu nome. Não pode. Proteção da vida, uma questão de saúde, ali, a tutela da saúde. Eu não posso ir num hospital e eliminar o meu histórico, dependendo do que for, porque eu vou me tornar um problema de saúde. Eu vou, às vezes, eu posso infectar outras pessoas, eu não posso eliminar esse histórico de saúde. Exercício de direito de processo judicial. Também, o meu dado está ali no processo, mas ele é necessário para o processo, ele vai ficar ali. Eu não posso pedir para retirar. Não é um direito que eu tenho também, porque assim tu iria impossibilitar muitas atividades do dia a dia, né, necessárias. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Sou regulada pelo Bacen, preciso apresentar esses dados, INSS, FGTS. Alguém precisa dessa informação daqui a anos. Eu tenho que guardar para fornecer. Política pública, estudos por órgão de pesquisa. Um órgão de pesquisa faz um levantamento de dados para criar métricas. A gente não pode apagar nossa história para proteger também uma pessoa. Então, tem questões que escapam, né? Que não se precisa do consentimento. Um que eu gosto de chamar a atenção é o interesse legítimo do controlador, porque esse vai ser assim, usado como se fosse o coringa. Tudo a gente vai colocar, a gente não, porque eu não sou a favor disso, pelo menos. Eu executando o serviço nos nossos clientes, tento achar uma forma muito mais real de exceção de consentimento ou de termo de consentimento, mas muitas pessoas vão usar o interesse legítimo porque serve para tudo. Olha, eu não peguei, o que as pessoas vão dizer? Eu não peguei o consentimento porque esse caso é uma exceção. Ele é um interesse legítimo do controlador, é o meu interesse legítimo. Mas o que é o interesse legítimo? Isso a gente só vai descobrir depois, quando a autoridade nacional começar a julgar casos, analisar, criar uma jurisprudência para definir o que é. Mas ela não vai deixar muito em aberto, não, porque senão perde o controle, né?
Mas, com certeza, no início eu entendo que muitas pessoas vão usar isso para evitar pedir o termo de consentimento, porque sabem que a pessoa não vai querer fornecer, não vai consentir. Então, vai ser um coringa para algumas pessoas. O que eu acredito que nós não deveríamos fazer, porque lá vai cair por terra quando a autoridade vier fiscalizar. Se ela olhar um relatório de impacto, um relatório da proteção de dados de vocês e tudo tiver ali interesse legítimo, pode ter certeza que a penalidade vem em seguida. Outras exceções, fins jornalísticos, artísticos, fins acadêmicos, segurança pública. Isso tudo eu vou mandar para vocês leiam com calma. Se tiverem dúvidas, não dá para a gente entrar um por um em todos, né? Mas se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo e a gente continua essa conversa. Os dados do menor, como eu falei para vocês, e é uma preocupação que vocês vão ter que ter mais, de forma mais latente, a questão do dado do menor, que ele tem um tópico específico. Eu colei ali para vocês terem uma noção de como existem vários parágrafos, existe um tópico, eu sei que deve estar pequeno, vocês não estão enxergando direito, depois eu mando, vocês leiam com calma isso na lei. Mas assim, a lei se preocupou nessa proteção específica do dado do menor, da criança e do adolescente. Então, nós sabemos de antemão que quando a autoridade nacional for fiscalizar, ela vai ter um cuidado especial na hora de fiscalizar empresas que tratam esses dados. Ela vai ser mais severa, porque ela tem um tópico específico, uma seção só para isso. Então, provavelmente as penalidades serão maiores por ser muito sensível o dado. O critério de fiscalização vai ser mais detalhado, né, mais preciso. E aqui nós estamos falando de penalidade. O que seriam essas penalidades? É o artigo 52 da lei, que começa lá na advertência. Depois, daí tem multa diária, tem bloqueio dos dados, publicização, eliminação. O que muitas pessoas pegam, assim, se prendem a multa que pode chegar a 2% do faturamento, com limite de 50 milhões. Só 50 milhões, como se isso fosse pouco. Então, assim, dependendo da empresa, 2% é do faturamento bruto da empresa, pesa, é um valor alto. Uma coisa que eu quero destacar, essa multa é por infração. Então, tu pode levar 2% do teu faturamento num dia, a mês que vem a autoridade te fiscaliza de novo, tu não te organizou, tu não executou o serviço, de novo, mais 2%. E por aí vai. É por infração. Vazou o dado um dia, depois vazou de novo, podem ser 2 multas. A autoridade nacional foi lá, te deu uma advertência para te organizar, para te botar em dia a tua casa e proteger os dados. Não deu certo, te deu a multa, 2%. Continuou te monitorando. Tu não conseguiu ainda, tu tá enrolando. Multa diária, todos os dias, até tu te proteger. Ou seja, a gente tem que entender que é algo pesado, é algo que está sendo levado a sério. Mas um ponto que eu gosto de destacar também é a publicização da infração, principalmente para instituições de educação, questão de ensino, questão de crédito. Tem algumas empresas que lidam com a confiança do cliente. Existem casos hoje de empresas que não chegaram nem a pagar a multa, porque elas quebraram antes. Todos os clientes rescindiram o contrato por não confiar mais na empresa pela publicização de uma infração. Eles perceberam que aquela empresa não era confiável e ali a empresa quebrou. Então, dependendo do ramo, vocês, por exemplo, trabalham num ramo que conta muito com a privacidade do cliente, com a confiança do cliente, a publicização às vezes já é até pior do que a multa. E a autoridade, a gente veio falando bastante dela já. Então, na verdade, eu vou só pincelar agora, até porque nós já estamos em cima da hora. Já éramos para ter finalizado. A autoridade nacional ela já foi criada, ela já tem conselheiros indicados,
A única coisa que ela não tem ainda é um orçamento próprio. Então, isso é até preocupante, porque o que eu entendo que vai acontecer? Ela vai multar e multar e multar até criar esse orçamento próprio. Ela vai buscar dinheiro, porque ela precisa disso. Então, no começo, eu entendo que vai ser uma caça às bruxas, por um movimento natural dela de querer um orçamento, de querer, né, ter um caixa, fazer o caixinha dela. Então, ela tem as funções de elaborar maiores diretrizes, editar regulamentos, fiscalizar, realizar auditorias. Uma das funções dela vai ser indicar nos estados, de forma territorial, credenciar empresas para realizarem auditorias por ela. Ela vai criar braços, então, pelo Brasil inteiro, e vão ter auditorias frequentes. Nós ainda não temos exatamente qual a frequência, porque ela tem que ainda elaborar, né, as diretrizes para nos explicar isso. Mas o que nós entendemos? Que com o tempo, talvez por amostragem, talvez por denúncia, todas as empresas vão passar a serem auditadas. E, como a gente estava falando, a lei tá chegando. Tá chegando. O que tu tem sentido, assim, conversando com os clientes? Aumentou a procura nesses últimos tempos? Sim. Nós estamos trabalhando, né, desde o ano passado, e a grande maioria não acreditava muito na LGPD, né? Vamos deixar mais para frente, vamos ver até mesmo se os nossos concorrentes, como é que eles já estão, se estão, né, se regularizando, estão ficando de conformidade à lei. E, para nossa surpresa, agora o mês de janeiro foi surpreendente. Eu tenho feito muitas reuniões, tenho uma procura muito grande, porque as empresas, né, têm mais o conhecimento da LGPD, estão vendo que tem muitas vulnerabilidades, né, no dia a dia, né? Tu começa a observar cada setor e tu vê que sempre tem algum dado que não está protegido. Então, assim, vem aumentando, eles estão procurando bastante, né? E a preocupação está sendo enorme, assim, dia a dia as empresas estão procurando, né? É porque está chegando muito, muito em cima da hora já. Assim, para poder ter uma noção de tempo que nós vamos levar para executar esse serviço, quando nós vendemos esse serviço para uma empresa, eu sempre peço informações da empresa, quantidade de profissionais, quantidade de setores, porque isso influencia muito. Mas nós temos uma média de 3 a 6 meses para executar. Então já está quase aí, o pessoal tem que começar agora. E até porque depois é um problema que nós vamos ter que reunir mais pessoal, vão ter que ter mais profissionais atuando ao mesmo tempo na empresa, acaba encarecendo o serviço, né? Porque quanto mais em cima, mais pressa, mais complicado fica, menos tempo se tem para organizar a equipe. Então, a nossa recomendação realmente é o pessoal correr, se apressar, porque daqui a pouco tá aí. Até porque, como eu mencionei antes, às vezes não é só um software, né? É um trabalho que demora, né? Que a gente tem que fazer todo um diagnóstico primeiro, analisar isso agora. Analisar todos os procedimentos da empresa, entender os dados que são coletados, né? Mapear todo o ciclo de vida deles. Depois tem a parte da implementação, tem a capacitação depois de funcionários. Eu acho que tu vai até comentar que tem o novo encarregado também, né? Exatamente. Então, são vários requisitos, assim, vários pontos que a gente tem que ter bastante cuidado. Então, isso realmente é demorado. Isso. Pessoal, nós estamos passando um pouquinho do horário. Eu vou continuar, porque eu quero dar todo o conteúdo que eu me organizei. Desculpa por passar do horário. Eu entendo quem for saindo, não tem problema. Todo mundo tem horários agendados já. Mas eu já queria ressaltar que esse webinar vai ficar gravado e no final vocês todos vão receber um link se quiserem assistir de novo ou assistir alguma parte que perderam. Vocês vão ter essa oportunidade depois, tá? Quem tem compromissos, sinta-se à vontade que depois vocês não vão perder material. Vocês vão receber isso por um link no YouTube que nós vamos deixar gravado.
Mas assim, como que nós, aqui da Russell, nós optamos por executar esse serviço? O que é na prática? Primeiro, a gente tem que entender, como a gente falou antes, que é multidisciplinar. Não adianta só TI, só jurídico, nem só controles internos. Esses 3 profissionais eles têm que trabalhar em sintonia o tempo inteiro, tem que ter essa simbiose acontecendo. Então, nós dividimos em 3 fases para facilitar a empresa, até na hora da venda do nosso serviço que o cliente possa contratar por partes, porque isso é uma realidade que nós notamos no mercado. Tem muita empresa que quer entender a situação primeiro, só quer contratar o diagnóstico para depois escolher o que vai implementar. Então, o que a gente dividiu em etapas? Eu vou acho que o próximo módulo estão em módulos. Nesse slide dá para ver direitinho. O assessment, que é o diagnóstico, que assim, é o nosso profissional de processos que vai entrar na empresa e entender o que vocês precisam. Ele vai entender de forma assertiva, de forma personalizada para a empresa as necessidades de vocês. Não vai ser um trabalho genérico. Nós vamos entender o que cada setor está coletando. Ele tem uma finalidade para isso? Depois que coletou, por onde que passa? Quem está recebendo esses dados ao longo do trabalho, ao longo do dia a dia ali da empresa? É só quem precisa? Ou, por exemplo, que nem comentaram ali no chat, a TI está recebendo salários. Por que a TI está recebendo salários? Por que eles têm acesso a isso? Por que o acesso não é restrito? A gente vai fazer essa análise de gestão de identidade. Olha, a foto do aluno é legal que a portaria tenha por motivo de segurança. Mas quando o aluno está inadimplente, para mandar para o financeiro, vamos anonimizar a foto, vamos tirar a foto. O financeiro não precisa saber o rosto do aluno que está inadimplente. Pequenos exemplos, tá? Então, assim, endereço. Quem precisa saber do endereço? A nota. Quem precisa saber da nota? Isso nós vamos sentar com cada um dos setores e entender. É feita uma primeira etapa online, um questionário online com todo mundo da empresa, que no mundo ideal 100% responda. Depois disso, a gente senta presencialmente na empresa, com os gestores, de forma individual, com uma entrevista semi-estruturada. Nós vamos entender as necessidades de vocês. O que vocês coletam, por quê? Tem casos, por exemplo, clientes que nós já sugerimos, olha, vocês estão pedindo essa informação, mas vocês não têm um motivo, não têm assim uma finalidade, não tem porquê. Vamos parar de coletar isso? Entendemos, existe resistência, mas existem casos que talvez se tenha que fazer isso, por exemplo. Ou então aquela empresa menor, assim, que o serviço contábil é feito por outra empresa, é um terceiro que faz o contábil, ou é um terceiro que faz o RH. Tudo isso a gente vai analisar no diagnóstico, a gente vai entender as necessidades de vocês e quais as vulnerabilidades que o processo atual apresenta. Então, no final, vai ter um relatório de diagnóstico com todas as vulnerabilidades encontradas e um plano de ação no final. O que tem que ser feito para solucionar esses problemas? Daí nós temos o segundo módulo. O cliente nos contratou para o segundo módulo. Nós vamos pegar esse plano de ação, sentar com o cliente e falar, então, o que daqui tu quer fazer na prática? Porque assim, a ideia é nunca engessar a empresa. Nós vamos sempre tentar várias formas de solucionar um problema, vários níveis de proteção para não engessar a empresa. Uma empresa 100% protegida não trabalha, burocratiza demais, o serviço não anda. Nós temos essa noção. Então, nós vamos implementar o que a empresa optar, o que ela entender que deve ser implementado. Ou também nós temos a opção de uma consultoria, que é assim, aqui está o diagnóstico, vocês querem implementar internamente, vocês têm uma TI, vocês têm um jurídico, vocês têm um setor de compliance ou de controles internos, a empresa já está montado. Mas o profissional, como a gente falou no começo, ele não tem essa especialidade, porque é uma coisa nova, é comum que os profissionais não tenham.
Então, nós vamos fazer uma consultoria, nós vamos orientar. Olha, nesse caso aqui, tu tem que fazer uma política de privacidade de tal forma. E o profissional interno que vai executar. Também é tranquilo para nós. E o terceiro... eu queria finalizar isso para poder... daí depois a gente foca nas perguntas. E o terceiro módulo, que é o treinamento. Porque como a gente falou antes, não adianta, às vezes, tu fazer uma política linda, perfeita, mas o profissional, a questão do erro humano, seja ele não intencional, um erro realmente, ou seja, às vezes a má fé de um profissional, às vezes um profissional que não está satisfeito com o trabalho. Nós temos um exemplo horrível aí da Belo Horizontina, que, né, o profissional não estava feliz, então a cultura, a conscientização, conversar com os profissionais, desde a alta direção, nós temos um treinamento específico, então, para a alta direção da empresa, com uma linguagem, falar sobre a lei, falar sobre as sanções, as penalidades, os requisitos da lei. Um treinamento depois para o profissional de base mesmo, com uma linguagem diferente, falar em orientações de boas práticas, sobre atitudes no dia a dia. E também o DPO, que daí sobrou pouco tempo, nós vamos falar um pouquinho por cima, mas, como eu falei antes, entre em contato, qualquer dúvida a gente segue conversando. Mas, assim, a lei exige que a empresa tenha um encarregado. Ela nomeia como encarregado e na Europa chamam de DPO. Esse profissional, toda empresa vai ter que ter, e ele vai ser o responsável, ele vai ser o porta-voz da empresa perante a autoridade nacional e perante os clientes. Ele que vai fazer esse meio de campo, autoridade, cliente, empresa, tudo isso. Ele tem que saber tudo, como está o andamento da empresa, ele que tem que dar continuidade no trabalho, porque a empresa é um órgão vivo. A instituição de vocês é um órgão vivo. Vai entrar profissional, vai sair profissional, o processo ao longo dos anos vai alterar, vai mudar, vai entrar um software novo, tudo isso. Então, tem que ter esse profissional que vai dar seguimento no trabalho. O trabalho da LGPD não termina quando nós implementamos. Terminou de implementar, diariamente vai ter que ter esse profissional atualizando. Então, no módulo de capacitação, nós vamos também sentar com o encarregado de vocês. Quem não tem ainda, nós vamos ajudar a escolher, nós vamos dar orientações dos conhecimentos que a pessoa tem que ter. E nós vamos sentar com ele depois e dar as noções iniciais que ele tem que ter. Porque ele vai ter que ter noção de jurídico, noção de TI, noção de controles internos. Ele vai ter que ter um início de tudo. Mas ele vai ter que saber aonde procurar a informação, principalmente. Porque a gente sabe que não tem profissional que vai saber tudo isso por si só. Então, nós vamos sentar com ele para passar essas iniciais. O módulo 4 e o módulo 5 é para quem já tem uma implementação feita, já está ali daqui 1 ano, 2 anos. Nós já criamos esse material, mas eu vou pular ele agora, porque eu acho que não é o caso de ninguém no momento. E é isso. Eu coloquei ali meu e-mail, esse é meu contato direto, vocês podem mandar e-mail, a gente troca uma ideia, precisando, assim, marcar uma reunião individual, a gente pode marcar. Não quer reunião, quer só conversar, não tem problema, independente de ser cliente ou não, conversar com vocês, entender as dores do negócio de vocês, nos enriquece muito, enriquece o nosso trabalho. Então, não se sintam acanhados em me mandar um e-mail, tirar dúvida, que a gente segue conversando. Agora vamos ver o que eu tenho aqui de perguntas. Como classificar? A Susan perguntou. É bem isso que eu comentei já, que vai ser sentando com vocês e entender o caso a caso, entender o que vocês precisam, o porquê vocês precisam. Isso vai ser um profissional específico. Quem se enquadra nesses órgãos de pesquisa? Eu entendo hoje que os órgãos de pesquisa são aqueles oficiais. É um IBGE, por exemplo. Isso talvez a autoridade nacional venha a regular de forma mais
criteriosa e definir melhor. Mas eu entendo hoje, pela GDPR, que não seriam, por exemplo, uma empresa com fins comerciais que pode se autodenominar um órgão de pesquisa. Dados escolares se enquadram nas exceções? Depende do caso. Não, eu não sei que dados que seria esse que tu está falando, mas tem casos e casos. Uma nota, por exemplo, ok, vocês geraram, foi a execução de um contrato de vocês que gerou isso, vocês vão tratar isso. Eu não sei, desculpa, Graça Bezerra, mas eu preciso de mais informações para poder te ajudar. Se tu quiser escrever aqui, a gente já segue essa conversa. Tá, a Susan perguntou, o dia a dia da universidade, por exemplo, notas e frequências entram no escopo da lei, eles devem ser protegidos, com certeza, porque é uma informação de um estudante, é uma informação que talvez, vamos pensar num exemplo bem bobo, assim, mas esse estudante no futuro venha se tornar um deputado, um presidente, e vaza que as notas dele no colégio eram ruins. Já pode gerar um prejuízo, já pode. E era uma coisa dele, né? É algo pessoal do titular, é um dado gerado dele e que o responsável legal, no caso, teria direito também, mas que não deve ser vazado, né? Excelente, muito obrigada por disponibilizar, preciso sair. O Ronaldo, acredito que já tenha saído, mas em seguida a gente encaminha os links assim que tivermos. Na sua visão, o governo, prefeituras, por ser vários processos multidisciplinares, encontrarão mais dificuldade de implantação do que empresas privadas? Vai ter que ser bem... vai ter que ser feito por disciplina, vai ter que se analisar bem, porque realmente vai ser difícil. Não é uma empresa que vende um tipo de, uma execução de trabalho, então, assim, hoje já tem prefeituras buscando esse serviço, inclusive, mas por setores. A prefeitura, de uma forma geral, nós não recebemos ainda, mas tem setores de prefeituras que estão apresentando editais, termos de referência, pesquisando, nós já conversamos com algumas, então é complicado, mas vai ser parte do negócio, vai ter que acontecer. Muito bom, esclareceu algumas dúvidas, segundo Alexandre, o próximo webinar é interessante focado para o professor, o dia a dia dele. Vamos... A Rose vai colocar ali, nós temos diversos webinários também marcados, focado na turma que trabalha na comunicação. Essa parte do marketing vai pegar muito, sabe? A comunicação é muito importante e requer muitas informações para poder repassar informações, às vezes fazer até uma publicidade, e isso vai ser bem sensível, mas todas as empresas estão sofrendo, tendo essa resistência, mas nós estamos trabalhando com várias e achando soluções. Marcos Gregolin, a Russell atende fora de Porto Alegre? Sim, Marcos. Nós somos assim, vamos falar um pouquinho da Russell, então, aproveitar essa oportunidade. Assim, a Russell, ela está executando esse serviço de forma muito natural. Para nós, faz muito sentido executar esse serviço, porque nós somos uma empresa de auditoria há anos já no Brasil, nós temos esse background internacional britânico, e nós temos internamente profissionais aqui do jurídico que nós estamos representando, nós temos profissionais de processos, profissionais de TI, um dos nossos sócios, inclusive, ele tem o ISO 27001, que é específico para esse caso também. Nós temos certificados de DPO pela Exim, então, assim, é muito natural a nossa prestação de serviço. E nós temos uma abrangência no Brasil inteiro. Nós temos capitais nos principais estados, nós temos Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Porto Alegre. Então, a questão de custo de deslocamento para atender empresas é bem tranquilo nesse sentido. Nós estamos prestando serviço em vários estados já. Semana passada eu passei a semana inteira em São Paulo, em seguida eu estou indo para Rio, para São Paulo de novo. Então, assim, quem precisar, uma reunião, por exemplo, individual, a gente pode, que é de fora de Porto Alegre, a gente pode realizar
por Skype, quem tiver interesse, ou se eu estiver indo para alguma capital que vocês estão, nós podemos agendar, aproveitar essa oportunidade para conversar melhor. E precisando é só realmente entrar em contato. Porto Alegre nós vamos, é só marcar um horário também, nós vamos presencial, estamos à disposição para conversar. Restou alguma dúvida? Tem algo mais que a gente pode... é legal essa troca, pessoal. Eu quero entender quais são as necessidades de vocês, exatamente para poder prestar até um serviço melhor para vocês. É entendendo as nuances do negócio, né, que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo de forma bem assertiva. Mas, então tá certo, aqui não tem ninguém digitando. Vamos desligar que já passamos muito no horário. Espera aí, Fernando está digitando. E me mandem as dúvidas por e-mail que está aí na tela para vocês. Meu contato direto. Vamos ver se tem várias pessoas digitando. Barulhento. De nada, Cristine. Que bom que foi esclarecedor para vocês. Valeu, pessoal. Um bom dia de trabalho, bom final de semana em seguida. Bom dia e ficamos à disposição de vocês. Isso aí, entre em contato com a gente, tá certo? Tchau.